Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Tudo bem com vocês? Todas bem? Quase chegando no nosso recesso, né? Um pezinho do nosso recesso das férias, famosas férias de julho, né? Pessoal, então nós estamos hoje no nosso sexto encontro. Estamos marcando bem o meio da nossa jornada. Nós temos ao total 12 encontros. Estamos exatamente no meio da nossa jornada. A nossa jornada de hoje é o Design Thinking, a ideação. Aqui nós temos nossa agenda, que é o acolhimento, 15 minutos, o para o início de conversa, o fundamentando a prática, o em ação e o para concluir. Essa é a nossa agenda do dia de hoje. Alguém aqui já está se encaminhando para implementação, algo assim? Ninguém? Ainda não estão pensando? Já pode, apesar que nós só temos mais semana que vem, resto dessa semana e semana que vem, mas já podem ir pensando, podem ir se encaminhando, não precisa deixar lá para a data final, que daí apura vocês um pouquinho. Pode falar, José. A Ana falou eu já. Eu, no meu caso, eu já comecei com os alunos, meus alunos, né, de nonos anos, eu já dei uma prévia com eles, né, já estou nas minhas aulas, já conversando sobre a arte da Luzona e tal, e estou aguardando. O José já está se encaminhando, então. Estou encaminhando, até agora está tudo bem, vamos ver se eles colaboram, né, e contribuem. Estou esperançoso aí de fazer um bom trabalho aí com eles aí, né? Ai, que legal. Então, vamos lá. Opa! Aí. O acolhimento, então. Ao falar de fotografia, logo pensamos nos diferentes estilos fotográficos. Agora, professor, você é convidado a pensar como podemos apresentar as questões éticas da fotografia por meio de registros marcantes dentro da história da arte. Eu vou abrir um videozinho para vocês, depois nós temos uma atividadezinha. Primeiro eu vou passar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Fotógrafos trabalhamos com uma coisa chamada verdade, realidade. A gente não pode mentir. Era uma tribo isolada, que a FUNAI tinha consciência de que eles estavam lá e tal, só que eles foram contatados por uma igreja evangélica americana chamada New Tribes. Eles chegaram lá, começaram a catequizar os índios, claro, começaram a morrer, ficar doentes. A FUNAI entrou de sola, tirou os pastores e foi lá para vacinar, e eu fui nessa operação. Eu cheguei lá, me senti um português chegando em 1500 no Brasil, porque os índios todos nus só falavam tupi, e super carinhosos, super atenciosos. E eu fui como fotógrafo e estava lá o cinegrafista Gustavo Adman. E teve um dia que um índio saiu para caçar, nu, completamente nu, com 3 flechas, um arco, e saiu para caçar no mato, e eu e o Gustavo fomos atrás dele. E que teve uma hora que ele foi atirar, pegou as outras 2 flechas e botou entre as pernas, né? A foto deu muito o que falar, então. Quem olha não é exatamente aquilo que você está vendo, entendeu? Nós, fotógrafos, trabalhamos com uma coisa chamada verdade, realidade. A gente não pode mentir, né? O fotógrafo que mente não vai longe. Você, quando se forma jornalista, você faz um juramento de dizer a verdade. Você está trabalhando não para si, mas para o leitor, né? Para outras pessoas. Você não pode lidar, ter a verdade como moeda de funcionamento. Claro que a verdade tem vários ângulos e tudo, mas você não interceder muito na cena. Eu acho que montar é assim, talvez você vai fazer um personagem, um retrato, alguma coisa assim, você procura interferir, colocar a pessoa num lugar, você propõe, né, fazer um retrato. Acho que um retrato, uma foto mais fria para alguma entrevista, alguma matéria, eu acho que não tem problema, mas a cena que está acontecendo em algum evento, eu acho que não se deve interferir, não se deve montar, não.
Mas sempre que posso, eu... Fica aí, fica nessa luz, sabe? Sobe ali aquela ladeira. Eu estava na rede de noite e vi aquele quadro, né? De Cristo ali. Por que desse quadro, né? Aqui na sua sala, o senhor é devoto, o senhor é religioso. Ele disse, não, eu sou cristão. É que Deus tarda, mas vem. Eu perguntei, amanhã será que vocês podem botar a melhor roupa que vocês têm e a família ficar submersa aqui no rio? Solapava o assoalho da casa. Era época de cheia. Me concederam essa ideia e foi feita essa foto. Tem fotógrafos documentaristas que não trabalham por hard news e que montam e que fazem um trabalho fantástico. Mas eu acho que isso tem que ser dito e tem que ser tudo muito transparente. Uma coisa é você fazer um retrato. Outra coisa é você fazer fotojornalismo. Tem uma foto no site que é rescaldo, foi um rescaldo que eu fiz numa favela que pegou fogo, destruiu grande parte da favela, e eu cheguei na manhã. Cheguei de manhã, o fogo foi durante a madrugada toda e eu cheguei de manhã. Tinha um ursinho meio queimado, encostado. E eu fiquei ali fazendo uma foto, porque tinha umas molduras e tinham pessoas passando ali. Eu falei, pô, acho que aqui dá uma boa foto. E essa foto foi finalista de um prêmio de fotojornalismo aqui no Brasil. Daí um dos jurados, uma semana depois, me ligou, falando, só queria que você soubesse que a sua foto não ganhou. Eu votei nela, eu queria que ela ganhasse. Ela não ganhou porque acharam que você botou o ursinho. Pessoal, eu vou colocar o link de um Jamboard aqui do lado, no chat. Utilizando o Jamboard, vocês vão registrar as ideias de possíveis soluções para esse desafio. É a proposta pautada na aula 28 do 8º ano de fotografia, registro marcantes de arte e história. Você pode acessá-la para ter mais propostas de soluções. Eu já vou abrir o Jamboard aqui para vocês também. Deixa eu já compartilhar ele aqui para vocês. Ele diz assim, regras para o brainstorming e os procedimentos, e tem uma imagem ali. Na sequência, vocês passando a frame, vocês vão ver 3 imagens. Vocês podem colocar o que essas imagens significariam para vocês. O que seriam essas imagens para vocês? Já está disponível ali. Caso não conseguirem entrar, pode me avisar. Lembram como que vai? Na caixinha ali do lado. Caixinha, nota adesiva. Vocês podem escrever, pode mudar a cor de fundo. Pode falar, José. Professora, para mim está aparecendo só uma imagem e não é nenhuma dessas aí. É normal isso? Você vai lá em cima, nessa abinha aqui, ó. Lá em cima você pode passar ou voltar, ó. Ali Esse é o segundo frame. Vou lá em cima, tá. Vou voltar, obrigado. Tá. Thaís, boa tarde. Boa tarde.
A hora que você falou da caixinha, eu perdi, eu não estou conseguindo digitar, não sei onde. Você não está conseguindo digitar, Carol? Aqui, ó. Não. Tem essa barra lateral aqui. Aí, Aham. não o primeiro que é a caneta, não o segundo, nem o terceiro, o quarto item ali, nota autoadesiva. Vocês podem escrever e salvar, pode mudar a cor de fundo, ó. Ah, entendi. Ok, obrigada, tá? Sem nada. Vocês estão percebendo como cada imagem pode trazer uma ideia, cada pessoa pode ter uma compreensão diferente? Vou aguardar mais um minutinho, que eu vi que vocês estão escrevendo. Tem um em branco aqui, deixa eu deletar. Observem a primeira foto, a foto preto e branco ali, que são crianças. A gente pode ter vários entendimentos sobre essas crianças se debruçando, se escondendo a sua face atrás de uma pessoa. Pode ser a mãe, pode ser... Logo lá em cima nós temos uma criança demonstrando. Esse é algo bem tocante, e embaixo a gente tem algo bem mais animado, algo que mais leve, algo que traga algo ao contrário das imagens anteriores. Conseguem perceber? Vamos lá. Bastante coisa, bastante informações aqui foram colocadas: perigo, incerteza, esgotado, uma mãe, o desamparo, a preocupação, o refúgio, a tristeza pensativa. Nós temos lá na foto, do lado direito, canto superior, a desigualdade, a dor, a pobreza, o abandono, a fome, a angústia, a pobreza, a fome, a tristeza e a desesperança na humanidade, a miséria, a fome, a dor, a verdade. Quanta verdade numa única imagem, né? O perigo, a tristeza pensativa, suporte facial, coragem, body art, sensibilidade, a performance, serenidade e repouso no coletivo, a arte corporal. Isso mesmo. Perceberam quantas ideias diferentes? São apenas 3 imagens. Somos todos professor, e mesmo assim a gente tem um vasto campo de ideias, de expressões, de diferenças a gente encontra ali. Quantas ideias diferentes a gente encontra? Agora vamos olhar para as ideias registradas e juntos organizar as ideias por temas. Combinar e articular diferentes ideias para tornar a solução mais consistente possível.
indicar a ideia que melhor atente ao desafio. O que vocês acham lá dentro que melhor vai atentar ao desafio? Vamos todos juntos escolher lá na primeira imagem. Todos estão com ela aberta? Eu vou voltar ao meu compartilhamento. Na primeira imagem ali, o que a gente pode decifrar dela? O que vocês acham? Que seria uma melhor definição de todas essas que a gente encontrou ali escrita. São várias. É que essa fotografia, na verdade, é de uma artista chamada Doroteia, né? Eu trabalhei ela essa semana passada, na verdade. E ela viajou o mundo vendo a pobreza, né? Se eu não me engano. Não me recordo certinho. A primeira imagem. É, a primeira imagem da mãe, da mulher ali. Por isso que eu coloquei mãe, porque eu lembrei que era dessa fotografia. Então, na verdade, ela fala ali, porque uma mãe, ela fica exausta, ela fica esgotada. Então, na verdade, igual ela pensa no perigo que os filhos quando saem, né? Então, tudo que a gente escreveu ali é referente a essa fotografia. É referente à fotografia. São várias percepções de uma mesma fotografia, é isso mesmo. Mas, assim, o que a gente poderia colocar como uma palavra-chave? Uma única dessas que vocês acham que definiria. O refúgio? Uma mãe sempre vai ser o refúgio de um filho, né? Todos concordam? Ela está exausta, ela está com vários sintomas, mas nem por isso ela vai deixar de refugiar os seus, de ser o acalanto dos seus. Ali na segunda imagem, a imagem do menininho com o corvo, acho que é um corvo ali. O que vocês colocariam como o foco principal? A gente tem várias coisas ali, a desigualdade, a verdade, a injustiça, a fome, a dor, a miséria, a fome, tristeza e desesperança na humanidade, a dor, a pobreza, o abandono, a fome, a angústia, a pobreza. Mas, assim, uma palavra-chave que a gente poderia colocar em todos esses sentidos. É uma imagem tão chocante, né? Para mim, seria um pouco a desigualdade humana. Todos concordam? Alguém teria alguma palavra? A desigualdade? Podem falar. Seria, de repente, o abandono por parte de todos, né? O abandono por parte de todos, porque não é um pai, não é uma mãe, é uma sociedade que está abandonando essa causa. Também. A terceira imagem ali, uma imagem mais alegre, a gente consegue ver a expressão de um rosto mais feliz, a expressão de um rosto mais sereno, não tão preocupado, um olhar parece que mais calmo. O que definiria? A gente sabe que entra em outros aspectos artísticos, mas uma palavra assim que definiria essa imagem. Usaram a face como suporte, usaram da arte, da body art, serenidade e repouso no coletivo, performance, arte corporal, coragem, mas uma palavra que definiria. Coragem, tem alguém colocando ali? Todos concordam? Seria coragem de demonstrar algo, coragem de trazer algo a público? Alguma perspectiva diferente, queira falar? Ou às vezes, Thaís, ali a gente já colocou, né, o bom de arte. O que seria o bom de arte? Será aonde é o teu suporte, né? Então, muitas vezes o nosso corpo é o nosso suporte. Nosso né? suporte. O nosso suporte. É isso mesmo. Então, é mais ou menos, eu acho que a gente ou a gente às vezes tem que nos autossuportar também, né? Não ser só semente o suporte, mas suportar também, às vezes, as nossas angústias, as nossas raivas, o que a gente tem para enfrentar. Eu acho que é mais ou menos isso também. É isso mesmo. Bem colocado, Ana. Alguém tem alguma colocação a mais?
Não. O que a gente vê ali são 3 imagens, né? 2 imagens que mais chocam a gente, que trazem uma realidade. Sabemos que existimos, por mais que às vezes a sociedade tampa, a sociedade tenta não falar, mas ela está aí, está aos nossos olhos. E vemos em contrapartida o mesmo corpo humano que representa nas outras 2 imagens algo tão chocante. Lógico que aqui é uma mulher, a outra traz uma criança, traz outra mulher, mas são corpos humanos, são seres humanos. Ele também pode trazer algo que acalanta, algo que traga felicidade, algo que traga algo feliz, mas o que está por trás disso, às vezes, é nós mesmos enquanto humanos, nós mesmos enquanto professor, nós mesmos enquanto abraçarmos a causa, enquanto o nosso posicionamento frente àquilo social. São 3 imagens, 3 fotos de fotógrafos reconhecidos, não são fotos aleatórias, não vou saber falar agora o nome de todos os fotógrafos, tá? Fico até devendo para vocês, até eu agora fiquei curiosa, mas são fotos todos de famosos, nenhuma foto é foto aleatoriamente, tá, pessoal? São maneiras também que a gente pode trazer para o nosso estudante, para ele perceber que a foto, ela pode trazer vários elementos. Uma foto, ela não vai servir, às vezes, só para registrar algo, como lá em cima. Uma foto vai trazer um fim artístico, uma foto pode trazer diversos elementos quando a gente trata-se de uma foto. O acolhimento. Agora vamos olhar para as ideias registradas e juntos. Já passamos essa parte, né, para estar repetindo. Para início de conversa. Chegamos à terceira etapa do Design Thinking, a ideação. É o momento de exercitar a criatividade e gerar ideias que possam contribuir com a solução do desafio. Uma boa estratégia para isso é o brainstorming. Meu inglês não é dos melhores, tá? A tempestade de ideias permite a geração livre de novas soluções. No encontro de hoje, nós vamos entender como realizar um brainstorming. Planejar a realização de um brainstorming com novos estudantes. Alguém saberia dizer o que é um brainstorming? Alguém sabe o que é? Alguém saberia? Não é o momento do tororó de ideias, quando vem a chuva de ideias? Isso aí, Carla, isso mesmo. É a chuva de ideias. É quando trazem novas ideias, novas coisas. É aquele, digamos, o pico da nossa aula, onde começa a surgir vários elementos, onde que a gente vê a empolgação. Isso mesmo. É a chuva de ideias. Então, a gente vai entender como realizar uma chuva de ideias, um brainstorm, como dizem os norte-americanos, né? Planejar a realização de um brainstorm com nossos estudantes. Professores, quem aqui conhece ou já realizou um brainstorming? Eu acho que a maioria, pelo menos uma única vez, já realizou, mesmo que de uma forma não intuitiva, não tão diretamente, ela já aconteceu na sala de aula, às vezes mesmo sem querer. Sabemos que tem turmas que são mais quietinhas, que por mais que a gente incentive, não vai. Mas outras turmas a gente percebe que surge espontaneamente isso. Pode falar, Aline. Eu utilizo para redação. Conhecia por chuva de ideias. Né? Então, quando eu vou fazer redação, eu começo por aí. Primeiro eu organizo a chuva de ideias e aí eu vou fazendo os tópicos para surgir, então, os parágrafos. Bem legal. Pode falar. Tem que Alguém mais? Já utilizou? Utiliza frequentemente? Não utiliza? Eu acho que todos já utilizaram, mesmo que não saibam diretamente por essa palavra, em algum momento já utilizou de alguma maneira, né? Gerar novas ideias é sempre um desafio. Por isso é fundamental preparar o ambiente e definir regras que facilitem a interação entre todos durante o brainstorm. E orientar os estudantes sobre como eles devem realizar o brainstorm. A realização do brainstorm pode ser organizada em 3 momentos. Primeiro, vocês vão definir as regras e os procedimentos. O nosso assunto é X, então as nossas ideias têm que ser correspondentes ao X, não vamos trazer lá um Z.
que não vai entrar dentro do nosso contexto ali de sala de aula, vai estar fugindo da realidade. A gente sabe que muitos dos nossos alunos, se nós não ficar lá puxando, eles fazem exatamente isso. Gerar ideias. É criar essas ideias, é trazer elementos novos, é trazer possibilidades, é essa infinita amplitude, principalmente no nosso conteúdo de artes, que é enorme para nós, que ele dá uma maior abrangência. Diferentemente de matemática, que x mais x vai ser x ao quadrado, ou algo assim, que é exato. Aqui a gente tem uma gama enorme, uma grande amplitude. E a terceira etapa seria refinar essas ideias. O que seria refinar as ideias? Surgiu algo que não é muito correspondente com o assunto. É o momento que a gente vai dar quase que fosse uma peneirada nas ideias, mais popularmente falando. É trazer ideias, trazer o mais concreto possível. O que foge um pouquinho, a gente vai deixando um pouco de lado nesse momento. Regras do brainstorm. Deixa eu abrir aqui para vocês. Essas seriam algumas metodologias para se criar um brainstorm, porque a gente sabe que não é como uma receita de bolo, que é perfeita, que cada sala vai ter uma problemática, vai ter algo diferente, mas a gente consegue embasar através de alguns pontos principais. Professor, como podemos tornar essas regras o mais visível possível para os nossos estudantes? Alguém? Como vocês acham que a gente consegue tornar um pouquinho mais visível para os nossos estudantes? Pré-definindo antes, trazendo alguns pré-critérios. Procedimento para o brainstorm. Vimos no acolhimento que o brainstorming é uma atividade rápida e dinâmica. Após compreender o papel das regras para a ação, vamos conhecer procedimentos que facilitam a mediação desse processo. Selecione um facilitador. Pode ser você, professor, pode ser algum aluno, um aluno que tenha mais papel de comunicação, que tenha mais domínio ali dentro da sala. Apresente o assunto, as regras e o tempo da ação. Vocês vão ter que definir o assunto e qual vai ser o tempo que eles terão para pesquisar dentro desse brainstorm. Porque a gente sabe, se às vezes é muito pouco tempo e às vezes o tempo é demais, que eles acabam se perdendo em outros conteúdos e fugindo do assunto. Habilite as pessoas a participar, dispondo dos recursos necessários para o registro das ideias. Que tal começar com um aquecimento? Comece pelas ideias individual, valorizando as primeiras ideias. Mantenha a energia em alta. Gerando ideias. As ideias começam a brotar, os estudantes estão anotando e registrando cada uma delas. Durante esse processo, já é possível orientar que selecionem ideias promissoras, que coletem as melhores informações. Agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor, indicando como a ideia pode ser desenvolvida. Facilita no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a solução do desafio. Esbocem para pensar. Peça que os estudantes criem representações visuais das ideias, esboçando detalhes para a sua implementação. Isso facilita a identificação
dos melhores modos de concentrar a ideia. O esboçar é trazer alguns esquemas para essas ideias, de como organizar as ideias dos alunos, é esquematizar, formar tópicos, formar mapas. A ideia que a Aline trouxe antes, ela usa esse Brown, essa chuva de ideias, para depois ele formar uma redação, para ele formar um texto, com essa mesma ideia. Então, ele está esboçando no seu texto as suas ideias. Refinando as ideias. Com as ideias mais promissoras em mãos, é a hora de refinar ainda mais. Para isso, podemos promover um choque de realidade, ou seja, prever elementos que farão a diferença na implementação da ideia. Para isso, podemos fazer os seguintes questionamentos para as ideias mais promissoras. Qual o conceito que a ideia representa? Esse conceito contribui para a solução do desafio? Quais os obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia? Qual o benefício dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema, no desafio? Quais necessidades identificadas na descoberta essa ideia atende? Uma boa estratégia para facilitar a realização do brainstorm é a prática Todo Mundo Escreve. Tal prática auxilia o estudante a exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante deve ser convidado a registrar por escrito sua reflexão sobre determinado tema antes de expressar oralmente suas ideias. Isso contribui para que todos consigam pensar mais profundamente sobre o tema. O professor pode estabelecer um tempo para a realização da tarefa, bem como indicar o que espera como resultado na prática. Por exemplo, vocês têm 3 minutos para escrever os conceitos identificados nas ideias mais promissoras. Então, vamos lá, pessoal, para o nosso Em Ação. Eu vou só compartilhar aqui no Em Ação o material de vocês mesmo, que eu aumentei lá. Deixa eu só abrir eles aqui. Um segundinho, deixa eu só... Então, o material de vocês hoje é esse, está carregando aqui. Todos vão ter dentro da sua turma, como na aula passada eu já separei, mas eu vou apresentar por aqui que fica mais claro para vocês. Agora vamos trabalhar no tema que selecionamos para a nossa implementação e construir o passo a passo para realizar a etapa da ideação com nossos estudantes. Nos grupos nós vamos retomar os encaminhamentos produzidos na etapa da descoberta e da interpretação, já está ali para vocês. Definir regras e procedimento para o brainstorming. Lembre-se de preparar uma atividade para que os estudantes entrem no clima do brainstorm e elaborar uma orientação para a geração e refinamento das ideias. Registrar a produção no plano de ação. Pessoal, lembram que na aula passada vocês começaram a construir registro, outras coisas? Através daqueles registros que foi construído com as ideias deles, agora vocês podem abrir para eles construir um novo elemento, cada um o seu. Gerar novas ideias é sempre um desafio, por isso é fundamental preparar o ambiente, definir regras que facilitem a interação entre todos durante o brainstorm e orientar os estudantes sobre como eles devem realizar o brainstorm. A realização do brainstorm pode ser organizada em 3 momentos: o definir regras e procedimentos, gerar ideias e refinar as ideias. Aqui tem o mesmo videozinho que eu já passei antes para vocês. Os procedimentos do brainstorm. Ele vai se repetir dentro do material de vocês. Opa, eu coloquei 2 vezes. O gerando ideias. O refinando as ideias. E daí aqui vem o material de vocês. Esse daqui é o exemplo que eu abri hoje, é do 8º ano, que for conhecer a história familiar a partir da coleta de fotografias. Esse era o material deles, então, que eles já foram lá, cada um tem o seu. A etapa da descoberta,
a etapa da interpretação. Ó, eles não finalizaram aqui. A etapa da interpretação, o 8º ano. E hoje, a ideação, então, que é a etapa de hoje, que vocês irão trabalhar aqui dentro. Pessoal, vocês terão meia hora lá nas salas temáticas. Uma sala vai ficar aqui para gravação, tá, pessoal? Eu já vou nas salas enviando o material para vocês. Recebeu, Fernanda? Ai, você ficou no grupo principal. Fernanda, qual o seu grupo? Eu acho que já foi.
Qual que é o seu grupo? Eu vi que você ficou fora. Pois é, desculpa, eu estou perdido, eu não consegui Você é entrar de no qual grupo. ano? Eu sou do grupo da Luzona, né? Arte da Luzona, não consegui entrar lá. Você é o 9º ano? Nono ano. Por que eu não Deixa, consegui pegar o link lá? eu vou mandar você aqui de novo, É no tá? chat, né? Calma aí. Eu não consegui me comunicar com o pessoal lá. Foi o linkzinho para você? Peraí. Foi.
Ai, ele caiu? Voltou.